Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão. Teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já vai adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vocês é quem tem de lhes dar de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Tragam isso aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíam às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus reúne e alimenta as multidões sofredoras, realizando os sinais de um novo modo de vida e de anúncio do reino. A Eucaristia é o sacramento, memória dessa presença de Jesus, lembrando continuamente qual é a missão a que nós, cristãos, fomos chamados. As comunidades cristãs, desde o começo, perceberam que a multiplicação dos pães preparava a Eucaristia, a celebração da ceia do Senhor. Ela lembrava o maná no deserto e preparava a refeição de Páscoa de Jesus com os discípulos, a última ceia. Preocupado com o povo, Jesus tem compaixão de sua condição de ovelhas dispersas e famintas. Ensina os discípulos a se sentirem responsáveis pela situação e a valorizar a participação na solução do problema. Ele dá graças ao Pai pelo alimento, parte o pão e o entrega aos discípulos. A ceia do Senhor, que celebramos em sua memória, tem esses mesmos elementos: a compaixão, a valorização da participação de todos, o louvor a Deus, a partilha, a comunhão e a sobra. Jesus distribuiu os pães para uma multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A partilha dos alimentos, comumente chamado de multiplicação dos pães, a encontramos nos 4 evangelhos, em Mateus e em Marcos, 2 vezes. Deus é o doador por excelência, que agora desdobra todo o tesouro de sua abundância por meio de seu enviado. A generosidade é a parte de seu reinado.
Jesus, que se negou a um milagre fácil e cômodo para satisfazer sua fome no deserto, porque vive da palavra de Deus, repartiu com o povo essa palavra e recorre ao milagre para dar-lhes também o pão. O simbolismo sustenta-se no realismo. Uma palavra que não leve a dar também o pão ao faminto e vestir o nu não é palavra de Deus. Nesse sentido, o milagre da multiplicação é antecipação da Eucaristia, como interpretou a tradição apoiada na fórmula litúrgica. Tomou 5 pães, elevou os olhos aos céus, abençoou-os, partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos. O pão da Eucaristia, que nos congrega em uma mesma mesa, os irmãos e irmãs, não pode separar o pão devido com justiça ao pobre e ao necessitado. Um pão conduz ao outro, e ambos fazem da Eucaristia o alimento de vida eterna, que se está fazendo já, aqui e agora, presente entre nós, com a vinda do Reino de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.